Medicina tradicional chinesa com a Dra. Shen. Bem-vindos à rúbrica com a Dra. Shen, em que falamos sobre medicina tradicional chinesa. Hoje, e tendo em conta que estamos a assinalar o Dia da Criança, vamos falar especificamente como é que a medicina tradicional chinesa pode ajudar as crianças e as crianças podem recorrer a este tipo de medicina. Olá, Dra. Shen, agradeço ter aceito o convite para falar um pouco também sobre este tema, que agora vai ser falado todas as semanas, na edição de Aromas de sexta-feira, das 18 às 19 horas. Dentro desta hora vamos ter sempre um espaço dedicado à medicina tradicional chinesa e depois ao sábado vamos novamente, para quem não teve a oportunidade de ouvir, voltar a ouvir a rúbrica em que vamos falar de casos muito específicos e sobre o que é a medicina tradicional chinesa, que tem tido um crescimento muito grande em Portugal. Dra. Shen, hoje, como é Dia da Criança, vamos falar sobre as crianças que recorrem, ou os pais que levam as crianças à medicina tradicional chinesa. Felizmente que cada vez tem mais pais que levam a criança a correr a nós, não é? Evitar usar qualquer químicas e evitar usar operações, não é? Ficamos muito contentes, mas também sente que ainda é uma grande insuficiente, não é? Que insuficiente, especialmente a informação. Eu acho que, por isso, muito obrigada que a Rádio Iris deu-me esta oportunidade para falar um bocado sobre como é que a medicina chinesa consegue tratar, se nós tratamos e como é que nós tratamos as crianças, não é? E eu espero que, através deste programa, que cada vez vai mais pais, não é? Que experimentem este método puramente natural, ainda por cima, principalmente ela é manual, não tem nada. E é indolor. Completamente indolora e muitas vezes nem sequer usa agulhas. Nós temos um tuiná infantil, simplesmente só com mãozinho, só com mão e tocar a mãozinho esquerdo do criança. Também pode ser direito, mas normalmente usamos, hábito na China, usa mais esquerdo, usa só uma mãozinha, o dedinho do seu filho e conseguimos curar a maioria das doenças. E muitas vezes, aliás, as crianças já correram na nossa clínica, não é? São muitas, e alguns, como eu já estou aqui há 27 anos, não é? Alguns, quando eu tratei, era bebezinha, hoje em dia não é? já está a ter filhos. Alguns, não é? Alguns era criança, não é? Um de 9 anos, quando eu tratei também, hoje em dia já tem filhos, não é? Que já continua na medicina tradicional chinesa. Já volto a tratar. Entretanto, mas muitas neste caso, a maioria nestes casos, são casos que o hospital não ter bom efeito e é que correu a nós, que eu já não vejo solução. Por exemplo, uma das crianças que à altura tinha 1 ano e meio, não é? Que tinha problema de sangue, não é panleucemia, mas a gravidade é parecidas. A criança tive internada, fez transfusão de sangue e mais certos tratamentos agressivos, não é? E depois realmente o valor ficou melhor, mas saiu do hospital há 1 mês, quando fez exame, não sei se é primeiro, fez exame, já estava pior que quando eu fui internada, e o médico à altura avisou os pais, disse já não há outra hipótese, tem que mesmo fazer a quimio. E a mãe e pai, não é? Os dois são cientistas, viu efeito secundário, fui pesquisar o quimio que o médico ia realizar à criança, não é? E viu o efeito secundário do quimio, achava que é muito agressivo para a criança de 1 ano e pouco, não é? Muito nova, não é? E não tem certeza, e com o primeiro tratamento também corre mal, não é? Que ela ficou preocupada e não quis realizar isto e ficou a nós. E eu pediu logo parar todos os medicamentos que ela está a tomar. Elas ficaram um bocado preocupadas no início, mas eu disse que pode ir a fazer exame ao hospital, ao médico, não é? Constantemente. Mas está-me 1 mês só a fazer o meu tratamento. Ela pergunta, mas ela que tem 1 ano e pouco não consegue ficar quieta, como é que eu consigo fazer a acupuntura, não é? E eu disse, não é preciso acupuntura, eu vou fazer só massagem. Ela diz, massagem, tem certeza que esta doença consegue curar com massagem? Eu disse, pronto, todas as doenças têm uma causa atrás, eu vou estar a equilibrar ela. Em princípio, assim, deu-me 1 mês. Ela pensou, foi pensar neste dia, não é? Os pais, no dia seguinte, voltou e disse, nós aceitamos, paramos todos os medicamentos, faz só o seu tratamento. Fizemos tratamento num mês, que massagem tuiná infantil, não é?
porque é pacífica, não é igual do que Em adultos, dolor, porque mais ou menos usa muito só esquerda, mão, não é? mão dedinhos, usa muito mão, não é? E usa um bocadinho de corpo também. E um mês depois fez o exame, está completamente normal, não tem nenhum problema. E depois eu acho que nós fazemos manutenção durante 4 ou 5 meses, por ali. Ela regularmente vai ao seu médico do sangue, não é? Para ir vigiando também, vigiando não é? dos Os exames valores. e tudo, está sempre bem, não tem qualquer problema. E depois os pais mudaram para Bruxelas, não é? E depois, de vez em quando, ainda passa aqui férias, ainda traz Portugal, e criança, traz- sim, traz, que já tem outra criança também, traz e já estava nas escolas e tudo, está tudo normal, fantástico, não tive mais nada. Não só isto, e também tivemos uma criança, uma menina, hoje em dia, isto regressou, já tem 20 e tal anos, já acabou o curso. Na altura ela tinha 6 anos, mas das 6 meses de idade começa a ter infecção urinária repetitiva. Sempre, não é frequente? Repetitivo, até 6 anos, sem parar, mas cada vez piora, em vez de melhorar, cada vez piora. Chega ao ponto, quando chega a nós, ela está cada vez parar antibiótico e em 15 dias já é outra. 15 dias é quando ter menos efeito no corpo, não é? Claro, e depois o organismo já é outra. habitua-se É muito aos sangrar antibióticos. com febres, então os pais dizem que a criança praticamente não foi ao infantário. E agora, na altura, estava a entrar na escola, os pais dizem, tu ver que ela também não vai à escola, porque ela é constantemente, que cada vez piora, não é? E no dia, quando chega à clínica, também estava com uma infecção, estava a sangrar e com febres, e a criança muito mola, não é? Fica ali deitada. E eu começo a fazer tratamento, também mando parar todos os antibióticos, diz não tomo mais, e começo a fazer tratamento. Quando saiu, fui a urinar, não é? Já não tinha sangue. E começamos, neste tratamento talvez durou quase meio ano, 6 meses, mas durante 6 meses não repetiu nenhum único infecção urinária. Esta criança, e depois pouco a pouco deixou ver, claro, não é? Agora já regressou acho que era por acne. Por outros motivos, há 2 não é? anos voltou para Agora acne. já é adolescente, já é o acne. Sim, já estava no foco de acabar, acho que está no mestrado ou alguma coisa assim. Eu perguntei a infecção urinária, nunca mais, já há 20 e tal anos, não aconteceu mais. Pronto, tratamos em todo o tipo, não é? Mas doutora Xiane, qual foi o caso, nestes anos todos, em que atende pessoas e também crianças, que a impressionou mais relacionado com as crianças? Um caso que a tenha marcado mais especialmente? Marcado... Tem todos os casos quase marcados, porque normalmente, como esta área até hoje ainda é pouco conhecida, os pais, quando tinha hipótese de tratar com medicina ocidental, não procuram outra coisa, porque elas não sabem, nós trata. Normalmente é só quando mesmo não conseguir. Caso, não é? No último caso, por exemplo, um dos meninos, não é, que também ficou um bocado marcada, era num dia de manhã, eu lembrei-me que a mãe ligou para a nossa recepção, mas muito estressadamente diz: o meu filho está a vomitar sem parar, que já não sei quantas vezes também fui internada, tratou, parece que calmou um bocadinho, chegou a casa e já está a voltar a vomitar outra vez. De manhã já vomitou quase 20 vezes, alguma coisa assim. Estamos no carro para ir ao hospital, mas como já fui internada, já fui tantas vezes médicos durante estes dias, e ela não está a melhorar. Entretanto, eu estou a perguntar se o ACES consegue fazer alguma coisa, e eu continuava a ir para o hospital, porque ela já não está com muita esperança, porque já há tantos dias, não é? Ou eu vou para o ACES, e a recepção correu para mim a dizer que a mãe está no carro, já está com o filho a vomitar no carro, e está a perguntar se ela volta para nós, em vez, para já estava a caminho para o hospital, não é? Mas estava assim, e diz que ou vem para nós. Eu disse: vem para nós. E ela voltou para nós, não é? E quando eu cheguei na clínica, não é? A criança estava a continuar a vomitar com um saco, não é? Estava ali a vomitar quando estava a preencher as fichas, e quando eu estava a fazer consulta estava a vomitar. E depois, quando eu começo a fazer, por acaso também fizemos colocámos uma colinha de estética pequenina, porque a criança à altura deve ter 6, 7 anos, alguma coisa assim. Eu coloquei uma colinhazinha, mas 1, 2, pouquíssima, e começo a fazer um bocadinho de massagem, parou logo, até saiu, não vomitou,
ficamos muito contentes. Chego a casa, ao fim do dia, antes nós fechamos, ligamos para perguntar como é que está. O médico diz vômito um bocadinho, não é como costuma, mas um bocadinho líquido, não é? Que ligeiramente, não vomito mais, e diz que está muito melhor, não tem nada a ver. No dia seguinte voltou a fazer tratamento, já não vomito mais, fizemos vários dias, mas 6 dias seguidos, alguma coisa assim, não vomito mais. E qual era a causa desse vómito, o motivo? Para nós é foco no intestino grosso, né, e o estômago, não é? Mas medicina ocidental, pronto, elas podem ter o seu diagnóstico. Por acaso não sei como é que o médico diagnosticou, mas para nós é sempre um bocado do estômago, intestino grossos com focos, e a energia do fígado um bocado elevada, e nós, basta tocar no sítio certas, ela come logo. Foi o que aconteceu à criança. Deus foi a nós, vomitou uma vez, não é? Mãe diz que nem é para vomitar, um ligeiro, não é assim vomitar, e não vomitou mais. E depois no resto de dias já não vomitou mais, pronto, nem sequer fui para o hospital. E depois, pronto, mas são muitos neste género de casos, não é? Em que os pais já estão desesperados, não é? Desesperada, que eu vejo não está a melhorar, e depois é que vem a nós. Mas eu espero que depois deste programa a criança começa a ver regularmente, não é? Normal, e tem respiratório, tem imensos prevenção crianças. também. Problema respiratório são imensos crianças, porque há muitas crianças asmas, constipação repetitivos, alguns, uma das também menina, eu ainda me lembrei, faz até líquidas no pulmão, e tem que tirar a líquida, tem que fazer a operação, faz furos para tirar líquidas no pulmão e tudo, pequeninas. Pronto, são imensos, não é? Que respiratórios, digestivos, também tem alguns com algumas deficiênciazinhas, não é? Que também tudo tem muito bom, porque para a criança é muito fácil, que é só tocar. Normalmente tem por acaso que era parede reprodutora, está desformada também. O médico queria operar, queria tirar, é horrível. A criança é pequenina, não é? A criança tem 2 meses, eu acho que o testigo está completamente desformada, e o médico queria fazer a operação, mas a operação pode causar danos disfunções, não é? Completamente. Para sempre. Para sempre. Não sei se, entretanto, este também nós tratamos só com massagem também. Isto também está no nosso Facebook, no nosso site, que mudança não até ao final, mas no meio nós fizemos, e também fizemos vídeo com os pais. Também foi radical. Logo na primeira sessão, muito, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São imensas crianças que já vieram, só que infelizmente ainda são casos muito complicados, desesperadas, que não tiveram resultado de lado nenhum que vem. Eu espero que a partir de agora os pais comecem a levar a criança a fazer como fosse na China. Na China nós fazemos prevenção, fazemos nieti, não é? É um rolar ao lado de corona, um lado e o outro, para prevenção, para a criança estar bem, não estar doente. E nós fazemos, eu quando estava a fazer estágio, eu numa manhã faz 90 crianças que por dia esta massagenzinha, para a criança dorme bem, come bem e mais defesa. Não espera a doença. Por isso, eu espero que a partir de agora comece a ter mais procura antes de estar a doente. Fica aqui também esse conselho da doutora Chen para o Dia da Criança, em que há que apostar na prevenção e os pais recorrerem à medicina tradicional chinesa antes dos casos já serem mais graves. Fica aqui esta mensagem também hoje que assinalamos o Dia da Criança. Doutora Chen, muito obrigada. Obrigada. Nós regressamos na próxima sexta-feira, na próxima semana, e depois também, para quem não teve a oportunidade de ouvir, vamos voltar a repetir no sábado a rúbrica de medicina tradicional chinesa, em que todas as dúvidas, todas as questões são esclarecidas através da doutora Chen. Medicina tradicional chinesa com a doutora Chen.